Em mais um ato de sabotagem contra o crescimento da economia brasileira, o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, aprovou nesta quarta-feira, dia 18, o aumento de 0,25 pontos na já pornográfica e escandalosa taxa básica de juros do Brasil, a Selic. Presidido pelo bolsonarista Roberto Campos Neto, também apelidado de Bob Fields Neto, em lembrança ao papel entreguista do seu avô como ministro da Economia da ditadura militar, a instituição, o Banco Central, volta a servir aos interesses dos banqueiros e rentistas. Na verdade, sempre serviu a esses interesses contra o povo brasileiro. Por ironia ou pura provocação, o aumento da Selic se deu no mesmo dia em que o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, aprovou o primeiro corte nos juros no país nos últimos 4 anos, de 0,5 ponto. No Império, a taxa caiu para a faixa entre 5% e 4,75% ao ano. Já no Brasil, ela subiu de 10,5% para 10,75%. Foi a primeira alta no Brasil desde agosto de 2022, ainda no covil de Jair Bolsonaro. O aumento gerou protesto em vários setores da sociedade, do setor industrial, patronal, às centrais sindicais dos trabalhadores. Aspas. Quem paga a conta da alta da Selic são os pequenos negócios e as famílias mais pobres, alertou Décio Lima, presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Ele classificou a decisão do Banco Central de retrocesso e afirmou que ela enfraquecerá o empreendedorismo, a geração de empregos e a distribuição de renda no país. Para ele, diante de índices tão positivos na economia, como a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, acima dos 3%, não há motivos para retrocesso. A inflação está controlada, a renda aumentou e a qualidade de vida melhorou. É inconcebível uma decisão como essa diante da realidade que o povo está vivendo. Fecha aspas. No mesmo rumo, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, disse ter recebido a decisão do Banco Central com total indignação, registrou o site Metrópolis. Segundo o presidente da CNI, Ricardo Alban, a alta da Selic não apenas impõe custos desnecessários sobre a economia, como coloca o Brasil na contramão do que a maioria dos países, sejam desenvolvidos, sejam em desenvolvimento, têm adotado, estão fazendo, o que é reduzir a taxa de juros. Foi o caso do Comitê Federal de Mercado Aberto, FONC, na sigla em inglês, do Federal Reserve, do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos. A CNI destacou ainda que a alta da Selic mantém o Brasil em terceiro lugar entre as maiores taxas de juros reais do mundo, atrás apenas da Turquia e da Rússia. A entidade pontuou, Rússia que está em guerra, a entidade pontuou, por fim, que esse aumento na taxa de juros joga contra a recuperação da indústria de transformação e do investimento, que começou a ganhar uma certa atração recentemente, depois de terem registrado queda em 2023. Aspas. Por tudo isso, fica claro que subir a Selic foi uma decisão totalmente equivocada. Nesse contexto, é fundamental que o Banco Central do Brasil retome os cortes na taxa de juros o quanto antes, concluiu Alban, presidente da Confederação Nacional das Indústrias. Já a Associação Paulista de Supermercados, APAS, advertiu para os efeitos negativos do aumento sobre o nível da atividade doméstica e sobre o consumo. Aspas, vale lembrar que o Brasil já possui uma das maiores taxas reais de juros do mundo, o que agrava ainda mais os desafios ao crescimento econômico do país. Com uma taxa de juros tão elevada, é difícil fomentar o nível de investimento necessário para um crescimento sólido e consistente no médio e longo prazo da economia do país, né? Advertiu Felipe Queiroz, que é o economista-chefe da APAS. Ele observou que isso diminui o crédito, porque encarece o crédito, reduz o consumo. Entre as centrais sindicais de trabalhadores que têm promovido constantes protestos contra a alta de juros em frente à sede do Banco Central, a crítica foi generalizada e incisiva. A CUT, por exemplo, classificou a medida como boicote à economia. Aspas. O Banco Central, por meio do Copom, segue praticando uma política monetária proibitiva. Cada 1% de aumento na Selic eleva em 40 bilhões os custos com os títulos da dívida. Esse dinheiro poderia ser investido no desenvolvimento do país, mas é desviado para pagar os juros.
criticou Gilvânia Moreira, que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a CONTRAF, da CUT. Para a força sindical, o aumento dos juros beneficia apenas os especuladores. Essa estratégia de gradualismo, subindo a taxa aos poucos, penaliza de forma nefasta principalmente os menos favorecidos economicamente, destacou Miguel Torres, que é o presidente da entidade da Força Sindical. Adilson Araújo, presidente da CTB, afirmou que a elevação da taxa Selic é absurda e criminosa. Serve aos interesses do capital financeiro, dos especuladores, dos abutres rentistas. Fecha aspas. Também houve protestos de lideranças políticas. A presidenta nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, ficou indignada com a decisão que foi tomada por unanimidade no Copom, no Comitê de Política Monetária, inclusive com o voto dos 4 diretores indicados recentemente pelo governo Lula, entre eles Gabriel Galípolo, já apontado por Lula como o futuro presidente do Banco Central, Galípolo. Em suas redes digitais, a deputada Gleisi Hoffmann lamentou: no dia em que os Estados Unidos cortam juros, que é uma tendência mundial, o Banco Central do Brasil sobe a taxa para 10,75. Além de prejudicar a economia, vai custar mais 15 bilhões na dívida pública. Dinheiro que vai sair da educação, da saúde, do meio ambiente para os cofres da Faria Lima. Não temos inflação que justifique esse aumento. Fecha aspas. Quando ela ainda falou que quando se analisa a situação mundial, fica mais evidente ainda o crime cometido pelo Banco Central nesta quarta-feira. Como aponta uma notinha da Folha, que defende o arroxo monetário neoliberal e não faz muito estardalhaço com a alta dos juros, o Brasil subiu pela 3ª vez para a 2ª posição no ranking mundial dos juros reais, após o aumento da taxa básica para 10,75 ao ano na reunião do Copom. O juro real do Brasil está em 7,33 ao ano, valor inferior apenas ao da Rússia, 9,5. Segundo o ranking elaborado pela Portal Money U, o Brasil também segue distante da taxa média entre as 40 economias mais relevantes do mundo, que é de 0,63% ao ano. A taxa real é a combinação da inflação projetada para os próximos 12 meses, de 4,10%, considerando dados do relatório Focus do Banco Central e dos juros de mercado de 12% à frente, utilizando o contrato de depósito interbancário. Entre as grandes economias, 10 países possuem juro real negativo, entre eles Japão, menos 1,73, e Argentina, menos 33. Em termos nominais, o Brasil está na 4ª colocação, ao lado de Colômbia e México. Fica abaixo da Turquia, 50, Argentina, 40, Rússia, 19, considerando as 40 economias mais representativas do mundo. A média geral é de 7,1% ao ano. De acordo com o portal, o movimento global de aperto monetário perdeu força nos últimos tempos. O contexto majoritário entre os bancos centrais é de manutenção da taxa, porém os cortes ganharam força recentemente. Entre 166 países, 64,5% mantiveram juros, 3% elevaram e 32% cortaram as taxas recentemente. O Brasil está nesses 3% que levaram. Vergonhosa essa decisão, uma decisão criminosa que sabota a economia brasileira, aumenta o crédito, reduz o consumo, evita o aumento do emprego, corta a renda. É uma decisão vergonhosa. Só serve realmente aos especuladores financeiros, aos abutres financeiros. Esses ganham muita grana. E serve também a uma parte da mídia venal brasileira que hoje está totalmente associada ao capital financeiro.